7, tá? Vou ler aqui. É a primeira pergunta do camarada Ramos Silva. Professor, corremos o risco, com esse desgoverno, né, do atraso, que ataca direitos conquistados da nossa gente, é possível voltar ao regime escravagista outra vez? A quarta pergunta, né, entra dentro da parte de precarização do trabalho que o senhor citou, né, um dos pontos aí que o senhor citou, né, o avanço da precarização. Professor, por que os professores não são valorizados, né, recebem salários tão baixos? E a sétima pergunta, um pouquinho mais longa, mas falando sobre também a precarização, né, e a questão do avançar, processo, né, da Revolução Industrial, processo histórico. Do Daniel Magalhães. Professor Alisson, boa tarde. A Revolução Industrial motivou o fim de um modelo escravagista, não necessariamente por altruísmo, mas por alavancar novas realidades no mundo do trabalho. O direito demorou a se adequar à realidade e prever direitos para aquelas jornadas e abusos da Revolução Industrial. Com essa revolução digital e uberização, não estamos diante de um fenômeno similar, que motiva a flexibilização das normas trabalhistas e do modelo seletista, exigindo mais da classe trabalhadora? Essas são as três perguntas, professor, que eu separei para esse bloco. Perfeito, Ron. Obrigado pelas perguntas. Agradeço a todas e todos que estão se manifestando. Podemos voltar ao escravismo? Sim, mas o capitalismo tem tanta dinâmica de acumulação que, na sociedade capitalista, a imediata forma de reprodução é para manter o capitalismo. Então, o que está acontecendo no Brasil e no mundo não é a volta ao escravismo, é a exploração capitalista nos termos dela mesma. Então não tem ilusão, isso aqui não é uma espécie de fim do modo de produção para voltar para trás. Até pode acontecer, só que decisivamente isto é a ampliação do capitalismo. Quando alguém pega a água e privatiza, isso não é o escravismo, isso é o capitalismo aumentando. Quando alguém corta direitos sociais, é tanto capitalismo quanto era com os direitos sociais, apenas num caso com alguma proteção ao trabalhador, no outro caso sem proteção. De tal modo que a pergunta também sobre a Revolução Industrial e o direito do trabalho, é preciso que nós lembremos que com direitos sociais ou sem direitos sociais, a sociedade é capitalista. A forma é a exploração. O termo médio é que varia. De vez em quando tem direito social, de vez em quando não tem. Estou dizendo que não temos que nos engajar apenas para que haja direitos sociais. Esta dimensão de que há direito social é até preferível, obviamente, em face de não ter. No entanto, a nossa luta é para que não haja mais exploração do trabalho assalariado. Senão, nós não estamos no horizonte do socialismo. E o socialismo não é um direito melhor, é o fim da exploração jurídica. Como já Pachucanes ensinou no começo do século XX. Só podemos ser socialistas no que tange ao direito com Pachucanes. Senão, somos reformistas liberais fingindo que somos socialistas. E a pergunta da precarização do trabalho. Por que os professores não são valorizados? Porque no capitalismo nada é valorizado a não ser o valor. Não só os professores. Por que os enfermeiros não são? Por que tantas profissões não são? Porque no capitalismo só o capital é valorizado. Então, não se trata de pensar apenas nas profissões e no seu salário, mas no fim dos salários. Ou seja, na tomada dos meios de produção. Porque então, quando não mais houver a valorização do valor, todas as atividades que são úteis à sociedade serão respeitáveis, mas não valorizadas enquanto valor de troca. Todas poderão controlar em conjunto a sociedade, todas poderão ter aqui, então, uma espécie de congraçamento para que todas e todos não tenham mais salário e possam dispor do trabalho de todas e todos e dos meios de produção. Então, eu tomo esse mote para dizer, não é apenas uma questão de uma profissão, mas é a questão de que todas as atividades do mundo são profissões e estas atividades precisariam se libertar da condição de profissão, ou seja, da condição de assalariado. Então, o sonho é mais alto e por isso nós sonhamos juntos.